PMC News. Informação que gera valor. Muito boa tarde, estamos no ar com mais um Você com Dinheiro. Hoje um Você com Dinheiro especial, é o último Você com Dinheiro ao vivo do ano de 2022. Então, se você, Helder, tem perguntas, mande hoje, porque na segunda-feira nós não poderemos respondê-las. Hoje, pessoal, nós preparamos um programa bastante especial, uma breve retrospectiva do ano de 2022, naturalmente com muitos dados, regado a dados do Com Dinheiro, e a participação do Rafael Pasquarelli. A gente está preparando esse programa já há um tempinho, com muito carinho para todos vocês, mas infelizmente o Rafael não pôde estar conosco presencialmente, ele vai participar de maneira remota. Rafael, é um prazer estar com você, ainda que não aqui na bancada. Boa tarde a todos. Hoje eu estou especialmente falando aqui do meu escritório, aqui em casa, para apresentar um programa com a retrospectiva de 2022, com dados financeiros de fundos e de ações. Lamentavelmente, a Covid-19 me pegou. Então, para o bem da equipe da IBMC e de todo mundo, é importante que eu fique afastado, mas eu continuo com energia e continuo aqui transmitindo as informações, sendo companheiro de bancada do Felipe Ferreira, do grande Felipe Ferreira. Pessoal, então, Helder, de novo, vou responder suas perguntas e queria começar desejando aí melhoras ao professor Rafael. E muito obrigado por trazer esses dados, trazer esse debate hoje, acho que vai ser bem interessante. Eu queria começar com uma provocação vinda de um artigo seu para investidor, né? Rafael, o que os mortos têm a dizer? Bom, os mortos têm muito a dizer, particularmente se os mortos forem fundos de investimento. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas fundos morrem e nascem diariamente. Então, a quantidade de fundo que morre por ano é na casa de milhares. Claro, os que nascem também são na casa de milhares e, felizmente para a indústria de fundos, nascem mais fundos que morrem. Aí você pode estar pensando assim, o que eu tenho a ver com isso? Bom, o que você tem a ver com isso é que pode ser que o fundo que você hoje esteja vá morrer. E você tem alguns indícios que o fundo vai morrer. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Os fundos também têm um break-even para ele se viabilizar perante o gestor. Então, existe um patrimônio mínimo que o fundo tem que ter, porque senão ele começa a dar prejuízo para o gestor. Outra coisa, os gestores não gostam de ter nos seus portfólios fundos perdedores por muito tempo. É muito cômodo para o gestor do fundo mostrar, meus fundos são esses, e esse está dando 200% de CDI, 300% de CDI, esse aqui ganhou do CDI, esse aqui ganhou do IBOV. Então, naturalmente, os gestores vão matando os fundos piores da casa que eles têm, da gestora que eles possuem. E tem outro aspecto muito interessante, é
que se você não leva em consideração os fundos mortos, você começa a fazer estudos com conclusões erradas. Por exemplo, o simples fato de hoje um fundo ser antigo, muito provavelmente já mostra que ele é vencedor. Os fundos mais antigos provavelmente são vencedores, porque se eles fossem fundos perdedores, eles já teriam sido descontinuados. Felipe, passo a palavra para você explicar o conceito de survival bias. Muito bem, o survival bias é um viés, como o próprio nome diz na tradução literal, oriundo de não levar em consideração aqueles fundos que morreram ao longo do caminho. Como o Rafael comentou, é comum, não sei se é a maneira mais justa de lidar com essa situação, mas é bastante comum que o gestor mate o fundo que não performou bem. Isso é até uma resposta natural ao mercado. Os fundos que performam mal tendem a ter saques e tendem a não ter captações. Então você acaba levando o fundo para um nível de patrimônio que é insustentável e naturalmente esse fundo morre. O que acontece? Morrem mais os fundos piores. Logo, se você não leva em consideração a performance dos fundos que morreram durante um determinado período, você está considerando a performance média viesada. Ou seja, você considera essa performance acima do que realmente seria se você considerasse uma amostra completa. Então, esse é um efeito importante do survival bias e não deve ser ignorado. Então, se você quer fazer estudos sobre fundos de investimento ao longo do tempo, não deixe de levar em consideração aqueles fundos que hoje não existem mais, mas que eram relevantes para o mercado naquela época. Agora, Rafael, queria jogar uma pergunta aí para você. Quantos fundos nasceram e morreram ao longo deste ano de 2022? Eu não sei se você tem essa resposta, o seguinte, mas seria bacana também comparar com anos anteriores. Será que você consegue também ver se esse número foi superior ou inferior ao ano passado? Se é superior ou inferior ao ano passado, Felipe, aí eu não consigo responder porque a gente não combinou essa pergunta, né, Felipe? Mas desse aqui, ano eu já consigo mostrar. Mas vocês estão vendo a minha tela ou não, Felipe? Estamos vendo sua tela. Então, aqui eu fiz uma pesquisa aqui no Condinheiro só considerando fundos descontinuados e que eles foram descontinuados em 2022. E já fiz a quebra aqui por classe CVM de fundos. Então, só em 2022 morreram, bateram as botas, esticaram as pernas, 1.251 fundos multimercado, morreram 343 fundos de ações, morreram 186 fundos de renda fixa e morreu umzinho aqui de um cambial. Você já tem aí fácil, Felipe, os demais ou eu mudo aqui a minha consulta? Pode colocar aí para mudar. Depois eu passo para você a trilha do ano. Mas, já mudei aqui, tá vendo? Mudei para 2021. Então, vamos rodar de novo, vai demorar uns 30 segundos, porque é muita pesquisa que tem que fazer. Então, você percebe que a quantidade de fundos que morre é expressiva, né? A gente está falando aqui de, sei lá, nesse ano, os 1.600 fundos. Agora, imagine você acumulando ao longo dos anos os fundos que foram morrendo e você desconsiderar isso na sua pesquisa. Então a sua pesquisa não tá muito boa. Imagina você concluir que todos os fundos de uma gestora claramente esse ano já morreu mais fundo que no ano passado. Você já tem essa conclusão também, Felipe? Sim. Inclusive, uma coisa que eu ia comentar nesse dia, os fundos cambiais são o menor universo mesmo, não tem o que dizer, né? Mas a gente está falando, a indústria de fundos hoje tem cerca de 20 mil CNPJs ativos, não é isso? Então a gente está falando de um universo de 15%, 16% da indústria atual, não, você falou que são 1.600 fundos, não é isso? 8%. 1.600, mas só em 2021. Só em 2022, perdão. 1.600 fundos que morreram só em 2022. Então aí você considera aí uma mortalidade
de uns 7%, 8%. Isso não é pouco. Imagine isso acumulando. O que acontece, eu já fiz esse estudo antes, Felipe, a quantidade de fundos vivos que existem hoje é praticamente a mesma quantidade de fundos mortos. A quantidade de fundos no Brasil hoje, ativos, em funcionamento normal, é praticamente a mesma que a quantidade de fundos que já morreram. Aí eu faço a seguinte pergunta para você que está nos assistindo. Eu vou parar aqui o compartilhamento para que vocês possam me ver. Então, imagine você chegar à conclusão que para uma gestora de ações estrelada, todos os fundos dela bateram o mercado desde que esses fundos existem. Aí você fala, puxa, não tem como errar, vou comprar um fundo daquela gestora porque todos bateram. O Ibov, bateram o CDI, cada um dos fundos bateu o seu respectivo benchmark. Aí depois você descobre que ela foi matando os fundos ruins. E aí você fala, caramba, eu acho que a informação que você tem de quantos fundos aquela gestora já matou, eu acho que é muito interessante para você saber antes de escolher a gestora que você vai colocar o seu dinheiro. E isso costuma ser olimpicamente desprezado pelos investidores. Qual é a mortalidade dos fundos naquela gestora? Eu vou fazer um seguinte exemplo teórico. Imagine que eu monte, Felipe, uma gestora. Obviamente não vou montar porque eu não sei fazer isso. Sou professor. Se eu soubesse fazer, estaria fazendo. Por isso que eu estou dando aula. Agora imagine que eu montasse um fundo de ações, eu montasse 10 fundos de ações diferentes com um dinheiro pequeno. Dinheiro pequeno para a gestora, né? Com 10 estratégias diferentes. Caramba, é bem provável que alguma das 10 dê certo. Você compreendeu? Alguma das 10 dê certo. E aí, dando certo aquele 1 ou 2 fundos, eu mato os demais e agora eu faço publicidade daquele fundo que tem um track record bom. Mas ele vai ter um track record bom com um PL pequeno. E isso me recorda uma conversa que nós tivemos. Nem sei se eu estava com você que trouxe esse assunto. Não, foi você que trouxe esse assunto quando você estava conversando com o Gustavo Gucovas. Que o fundo ganhou muito dinheiro quando ele tinha pouco PL. Então ele ganhou muito dinheiro para fazer o track record. Fez um bom track record, faz publicidade e recebe mais aporte. Agora, quando ele tem um tamanho maior, eu quero ver se o gestor é bom ou não é bom. Você lembra que o Gustavo e vocês discutiram isso? É efeito negativo da estratégia de avaliação de performance por cotização, né? Você, como o Gustavo disse, tem uma performance ponderada pelo tempo e não pelo dinheiro. E quando você tem esse efeito, você incentiva o gestor, por exemplo, a tomar uma estratégia mais arriscada no começo do fundo. Se ele performar bem, você carrega essa performance com um track record. Se ele performa mal, você mata o fundo, né? Então, a combinação do incentivo perverso no formato de rentabilização por cotização, somada ao viés de sobrevivência no universo dos fundos. Rafael, agora a gente está falando sobre as informações dos mortos e o que elas nos escondem ou revelam. Queria ver com você também como foi a criação de fundos ao longo desse ano. Nós tivemos aí uma criação expressiva de fundos, nós temos gestores que se aventuraram em criar novos fundos nesse mercado, digamos, difícil do ano de 2022? Com certeza, Felipe. Com certeza, o mercado de gestoras é um mercado muito bom. Espero que você já esteja vendo aqui minha tela. Dá para perceber aqui que eu estou vendo fundos com situação normal e a data da primeira cota ser 2022? Está todo mundo vendo isso? Bastante claro. Beleza, e aqui está a resposta. Então, esse ano já foram criados 2.163 fundos multimercado. Já foram criados 534 fundos de renda fixa. Já foram criados 400, e o ano nem acabou ainda, hein? O ano nem acabou. E já foram criados 498
fundos de ações, 6 cambiais, ou seja, dá para perceber aqui que tem um net positivo, certo, Felipe? Perfeito, perfeito. E outra coisa que é interessante é que muitos fundos começam no último dia útil do ano. Você sabe explicar isso, Felipe? Por que muitos fundos começam no último dia útil do ano? É para garantir o ano completo seguinte, Rafael? Exatamente isso, para garantir o ano completo seguinte. Porque imagine um fundo que começa em março, aí que você vai calcular o retorno no ano, fica mais complicado de você explicar para o cotista, esse é o retorno no ano, mas o nosso fundo não começou no primeiro dia útil do ano, então a história fica mais comprida. Então é muito comum o fundo começar no primeiro dia útil de um ano. Então a gente espera a entrada de muitos fundos ainda em 2022. E outra coisa interessante é que esse 2022 foi um ano ruim para a Bolsa. Um ano ruim para a Bolsa é um ótimo ano para você começar fundo de ações, Felipe. E aí eu jogo a bola para você. Por que você acha que um ano ruim para a Bolsa é um ótimo ano para você começar um fundo? Essa aí é uma pergunta capciosa, mas o fato é que, geralmente, embora a pessoa física tenda a olhar a performance dos últimos meses para investir em um fundo, a verdade é que, geralmente, quando um fundo performa muito bem numa janela, ele já, eu vou usar um jargão aqui popular, ele já ordenhou a estratégia daquele ano, né? Então, pegamos o caso do varejo, né? O varejo subiu muito no pós-Covid, em seguida ele arrefeceu, ele já tinha coberto toda a possibilidade de ganho, né? Então, quando você constrói um fundo no vale do mercado, as chances de você continuar lógico que não estou falando que ano que vem a bolsa vai subir, né? Você pode ter períodos mais longos de perda, mas você pode encontrar, é mais fácil de encontrar um ponto de fundo depois de uma queda, né? Do que tentar achar um ponto no rally de alta em que você consiga entrar. Por isso que é mais fácil criar um fundo de ações depois de um ano de performance ruim. Agora, Rafael, eu tenho um dado aqui, acho que você não tem, então eu vou compartilhar com você. No ano passado, este ano, nós já tivemos criados 3.337 fundos. Mas você sabe quantos fundos foram criados no ano passado, Rafael? Não. 4.645. Então, embora nós não tenhamos terminado o ano ainda, e na última semana do ano, usualmente, temos performances melhores em termos de criação de fundos, a verdade é que tudo indica que pela primeira vez desde 2015, nós teremos um ano cuja criação de novos fundos foi menor do que no ano anterior. Então, esse ano, embora nós tenhamos criado um volume expressivo de fundos, provavelmente vai ser o primeiro revés da indústria, né? A gente vinha criamos 3.670 fundos em 2020, ano da pandemia, 4.645 fundos em 2021 e, por enquanto, apenas, bem entre aspas, 3.337 fundos. Ô Felipe, só para as pessoas terem uma ideia, o Brasil hoje tem cerca de 25 mil fundos, daqueles que a gente chama de 555, que é fundo de renda fixa, fundo de multimercado, essas coisas. Você tem ideia, Felipe, de quantos fundos tem a Irlanda ou o Luxemburgo? Irlanda ou Luxemburgo não, eu tenho ideia do mercado americano. A gente tem cerca de 100 mil fundos, sem considerar subclasses, né? O que já dá 4 vezes o mercado brasileiro. Não, Irlanda e Luxemburgo também, na casa na casa de 100 mil fundos, né? 60 Agora, mil, Irlanda, 70 mil. E em Luxemburgo, os fundos são criados naturalmente para os residentes, não é isso? As pessoas que moram em Irlanda e Luxemburgo gostam muito de fundos, é isso mesmo, Rafael? Minha interpretação está equivocada? A sua interpretação
Tá muito romântica, Felipe. É que você é um cara muito educado. Você acabou de dizer que quando o ano é ruim, como é que é a expressão que você falou? Que é um bom ano para começar? Qual foi o nome que você... Qual foi a explicação que você deu para começar um fundo no ano ruim? Qual foi a explicação que você deu? É mais provável que você esteja em um fundo. Entendi. Não, é que você é muito educado, Felipe. É que, na verdade, a Irlanda e Luxemburgo são domicílios com grandes vantagens tributárias. Então, é muito comum, quando você precisa fazer certos investimentos, você escolha domicílios com vantagens tributárias. Irlanda e Luxemburgo são dois bons exemplos. Então, boa parte da galera que está comprando esses fundos não são pessoas que nasceram em Luxemburgo. A propósito, Felipe, quem nasce em Luxemburgo é o que mesmo? Você que é um poço de conhecimento. Rafael, lamentavelmente eu não vou conseguir contribuir com essa parte da sua cultura. Quer dizer, eu tenho certeza que você sabe a resposta, senão eu não teria feito a pergunta, mas... Não, eu também não sei, eu ia dar um Google aqui porque eu também não sei. Aí o pessoal que estiver nos assistindo, por favor, manda uma mensagem aí para a gente dirimir essa dúvida, que a gente não vai conseguir dormir sem resolver. Quem nasce em Luxemburgo é o quê? Mas, Felipe, esse ano está tão ruim. Márcia, Eber, Helder, alguém, por favor, diga, quem nasce em Luxemburgo é o quê? Galáctico, é isso? Bom, tragam a resposta aí. Ô Felipe, eu tenho um dado aqui para mostrar como o ano de 2022 está difícil para a Bolsa. Eu posso compartilhar aqui para os nossos telespectadores verem aqui um estudo que eu preparei para mostrar como está difícil o ano de 2022 para os investidores. Por favor. Posso compartilhar? Por favor. Felipe, eu queria que interpretasse esse gráfico aqui, ó. Não, eu tenho... Só um segundo, Rafael, desculpa te interromper, mas tem uma resposta muito boa aqui. O Wesley disse que quem nasce em Luxemburgo é sortudo. Pode continuar com o gráfico. Outro tá dizendo aqui, luxemburguês. Aposto que não é... Eu tô vendo aqui as respostas. Luxemburguês... o Vanderlei. Alguém disse que Luxemburgo é o Vanderlei. É o Éder dizendo que é o... O Éder pegou a referência do Galáctico. Ele vai pegar a referência. Exato. Então, eu posso mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim, Rafael, pode seguir. Olha qual a comparação que eu fiz. Eu estou comparando o Ibov com qual benchmark? O Maré Turbo. Dá para enxergar? Com o Maré Turbo. Esses dados são verdadeiros, não são dados inventados. Então perceba o seguinte, esse ano o nosso índice Bovespa perdeu até agora, até para o Maré Turbo. Esses dados são verdadeiros. Então eu peguei o preço da tabela FIP do Maré 2007 e comparei com o Ibov. E perceba que o Maré Turbo não apenas ganhou, com uma diferença que não é pequena, mas com menos volatilidade, indicando que o Maré Turbo tem inclusive um índice de Sharpe, quer dizer, um retorno ajustado ao risco, melhor que o Ibov. Aí tem que fazer alguns disclaimers. Isso aqui não significa que a gente esteja aconselhando você montar uma carteira de Maré Turbo, mas é importante que vocês vejam o estado, a situação que nós estamos, que a Bolsa Brasileira está, que até a Bolsa perde para um carro do quilate do Maré Turbo. Se a gente, eu nem vou colocar... Você tem um Maré Turbo na garagem, sim ou não? Não tenho Maré Turbo. Eu sou igual ao Warren Buffett falando do IRB. Eu não tenho e nunca tive, você compreendeu? E o Warren Buffett só faltou falar e ainda tenho raiva de quem tem. Não tenho Maré Turbo, nunca tive, nunca terei. Mas o que eu quero dizer? O Ibovespa, você pode pegar a janela longa que for, não resiste a uma comparação com o CDI. Isso é básico, não resiste a uma comparação com o CDI. Nem você querendo torturar os dados, você conseguiria provar que o CDI perde para
ou perdeu para o Ibovespa. Então, para mostrar a situação que as nossas empresas estão, eu estou comparando até com o Maré Turbo, que nos últimos 12... E se você pegar a comparação do Maré Turbo, nos últimos 48 meses, o Maré Turbo também bateu o Ibovespa, mas fazendo disclaimer que retornos passados não são garantia de rendimento futuro, porque eu não quero que depois os nossos espectadores montem uma carteira de Maré Turbo, e aí, eventualmente, um começa a quebrar, explodir, e depois queira cobrar da gente, faz uma reclamação da gente na CVM, porque o cara comprou Maré Turbo. A pergunta é, a CVM vai fiscalizar uma carteira de Maré Turbo? Tecnicamente não é um ativo líquido, né? Então não deveria entrar na carteira, não deveria entrar no rol da CVM de avaliação. Pessoal... Mas o camarada poderia ter ficado short no Ibovespa, porque ele viu o gráfico, ele ficou short no Ibovespa, pegou a grana, comprou o Maré, ele fez uma operação long and short, e aí ele vai reclamar que a estratégia, pode contra-argumentar que o Maré pode não estar sob a supervisão da CVM, mas as operações com o índice talvez sim. Muito bem, pessoal. Com esse comparativo entre a Bolsa Brasileira e o poderoso Maré Turbo, nós vamos para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, essa retrospectiva do ano de 2022. Fique aí, não saia daí, daqui a pouco a gente continua. PMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Batei um papo aqui com o professor Rafael Pasquarelli sobre algumas retrospectivas do ano de 2022. Antes de retomar a conversa com o professor Rafael, eu gostaria de pedir para vocês deixarem ali o apelo pelo like. Você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal da BMC News para você não perder mais nenhum Você com Dinheiro, especialmente no ano de 2023, né? Hoje, lembrando, é o nosso último programa ao vivo de 2022. Professor Rafael Pasquarelli, o pessoal tem comentado aqui, né? O Daniel comentou, inclusive, que tem um amigo dele que tem um Maré Turbo e a esposa tem 3 postos de gasolina, né? Mas, bom, significa que o Maré está funcionando, né? Ele já deu sorte, né? Temos ali também a Lívia, está trazendo comentário que o Maré Turbo virou relíquia, né? Então talvez agora a valorização se torne constante, né? O Helder perguntando se nesse caso o Maré Turbo está com o IPVA pago ou não. Tem uma série de comentários aí, o pessoal está inspirado. Falta só aproveitar essa inspiração e deixar seu like. Rafael, a gente está falando de bolsa. Você consegue compartilhar conosco como foi o desempenho individual das ações? Teve algum setor que se destacou na bolsa este ano? Se nós tivemos oscilações expressivas, como geralmente o pessoal olha esse ranking considerando só Ibovespa, né? Só as ações são mais negociadas, mas tem muita coisa interessante ali fora do radar tradicional. Você pode compartilhar conosco? Com certeza. Antes de compartilhar, falando lá do Maré Turbo, é claro que é uma brincadeira o que eu fiz, não dá para comparar o Maré Turbo com o Ibov, mas eu peguei, só para vocês entenderem, eu peguei o preço da tabela FIP e comparei com o do Ibovespa. Uma falha conceitual que tem ali
é que eu não levei em consideração o custo de carregar o Maré Turbo. O custo de carregamento. O que eu quero dizer com isso? Poxa vida, o Maré você vai ter... eu não sei, não deu 20 anos ainda, porque ele era 2007, então você tem que pagar IPVA. Aí ele vai manchar a sua garagem, vai ter que consertar o vazamento, vai ter que limpar a garagem. Ou seja, existem vários custos para você manter o Maré Turbo. E o nome disso é custo de carregamento. Da mesma maneira que, vamos supor que você decida comprar soja agora no mercado à vista para vender lá na frente. Existe um custo para você carregar a soja. O custo para você carregar a soja é que essa soja tem que estar armazenada. Então, muitas vezes pode fazer o seguinte raciocínio. Eu vou comprar a soja no à vista, vou estocar e vou vender, digamos, a termo, né? Vou combinar um preço lá na frente. Aí você fala, comprei a soja X, a saca, e vendi 20% a mais do X para daqui a um ano. Mas você tem que colocar na conta o custo de carregar essa soja até o final. Então, é uma brincadeira o que a gente fez aqui, de comparar com a Maré Turbo, mas traz muitos insights que ajudam a gente a entender melhor o mercado de commodities, não que o Maré seja uma commodity, mas o mercado financeiro e particularmente o mercado de commodities, e fica mais claro que o conceito de custo de carregamento precisa ser levado em consideração, e naquele exemplo engraçado do Maré Turbo, não entrou. Eu fico pensando o seguinte, daqui a pouco vai ter o Natal, a gente vai se encontrar com aqueles nossos parentes que odeiam o mercado financeiro, e que esses nossos parentes não levem na ceia do Natal aquele print que eu acabei de mostrar do Maré Turbo humilhando o Ibovespa, porque a gente vai ficar muito sem argumento para desdizer aquele tiozão que adora um aluguel, aquele que não quer saber de ações, ele só tem imóveis, aquele tiozão que ele foi lá e colocou o dinheiro naquele fundo mequetrefe do bancão de varejo. Mas vamos lá, vamos fazer aquilo que você me pediu, que é mostrar o desenho das ações até o fechamento de ontem. Dá para ver aqui, Felipe? Estamos vendo. Me ajuda aí, Felipe. Vocês estão vendo minha tela ou não? Puxa vida, não estou ouvindo aqui. Eu vou continuar falando aqui, porque não tive feedback, mas vamos lá. Olha para isso aqui, olha as ações que mais renderam. Felipe, eu deixo para você comentar esse ranking. Isso aqui é retorno no ano atual até o fechamento de ontem. Ou seja, não foi trágico para todas as empresas, certo? Não foi trágico para todas as empresas. A gente tem empresas aí que vinham apresentando performances complicadas nos últimos anos, né? E tiveram um desempenho interessante neste período mais recente. O segundo colocado aí no ranking é a Teca. Quem se lembra da Teca? É tecido, não é isso não, Felipe? Exato, faz toalhas de banho, é uma empresa de produção de tecidos aqui brasileira. Mas tem aí no ranking a Cielo. Cielo já foi queridinha do mercado. Cielo, BB Seguridade, são empresas que já foram queridinhas do mercado, mas vinham sofrendo em desempenho nos anos anteriores. E aí o mercado de adquirentes, subadquirentes de crédito em que a Cielo estava inserida, teve uma movimentação importante ao longo do ano de 2022. Agora, tem a cabeça desse ranking aí, Rafael, eu queria que você me ajudasse. Quem é Domo? De onde vem essa Domo, hein? Vamos lá, Felipe. Então, de onde vem a Domo? DMMO. É isso. O que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue vir aqui no Com Dinheiro e abrir outra aba e saber tudo de qualquer empresa. Olha para isso. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou entrar aqui em ações, para quem tiver o Com Dinheiro Pro, e vou na Domo. Domo. E aí, sabe uma coisa que a gente consegue fazer aqui? A gente... Nossa, olha quem é a Domo. Eu ia entrar... O que eu ia fazer seria o seguinte. Eu iria entrar aqui em comentários da administração. Porque quando você entra em comentários da administração, você consegue ver o que a administração fala da própria companhia. E é sempre interessante ver o que a administração fala, mostra da própria companhia. Mas você já sabia a resposta, né, Felipe?
Já sabia a resposta. No caso aí, essa empresa tinha uma administração, agora não, agora a empresa trocou de mãos, mas tinha uma administração bem famosa, uma administração inclusive que é foco de um filme inspirado em fatos reais, disponível numa plataforma digital de streaming. Pode falar o nome? É o último programa. Fala aí, Netflix. Felipe, fala aí. Tem um filme falando justamente sobre o desenvolvimento do Império X, né? Foi lançado recentemente na plataforma. Então você consegue acompanhar lá a história de como essa, hoje chamada Domo, começou, a empresa que chegou a valer 1/3 da Petrobras, né? Olha para isso aqui, ela já chegou a ter 12 bilhões de reais de ativos totais, tá vendo? E hoje tem como ativo total 283 milhões. E a gente pode entrar aqui também pelo... Vamos entrar aqui no valor de mercado. E vamos pegar aqui o valor de mercado desde 2015. Vamos ver aqui como é que o Com Dinheiro... Perceba que a gente está fazendo tudo ao vivo, né, Felipe? As telas não estavam prontas, eu estou configurando na hora, certo? Eu espero que todos os dados estejam corretos, Rafael. Não, claro que estão. Olha aí, ela chegou a valer aqui, nessa época aqui, valeu 2018, tinha aqui, sei lá, os números aqui grandes, 6 bilhões de reais. Hoje vale isso, e ela recebeu aporte, não é isso, Felipe? Sem dúvidas, mas você está pegando um período recente. Você consegue esticar esse período? Eu sei que a empresa tem uma reorganização societária. Talvez você não consiga. Mas aí é fácil. Vamos tentar pôr aqui. Na época que era OGXP3. Vamos ver se aí eu consigo pegar pela OGX. E aí provavelmente vai ter um buraco aqui no gráfico, porque ela deve ter sido descontinuada em algum momento. Então agora aqui não tem problema. A gente vem aqui e acerta aqui no calendário. Né? A gente acerta aqui no calendário. Então ela vigorou aqui de 2008 até 2019, eu acho que era isso que você queria antes da reorganização societária, não é isso, Felipe? Exato. E aí vamos ver qual valor ela chegou a atingir. Você está dizendo que foi um valor muito expressivo, certo? Sem dúvidas. Salvo engano, ela bateu na casa aqui, 70 bilhões de reais. Olha aí. E os 70 bilhões de reais viraram nada em quanto tempo aqui, ó? 5 anos, 10 anos. 5 anos, 10 anos. Então você está falando aqui... menos de 5 anos, né? Aqui, aqui 2010 era 72 bi. E logo em seguida, aqui, 3 anos depois, 4 anos depois, 450 milhões, até que ela morreu valendo 60 milhões, até que ela valeu 60 milhões de reais. Então, mas só voltando aqui para o nosso ranking, né, para onde a gente estava olhando aqui, essa Domo valorizou 257%. E aí, nem tudo são flores, né? Porque muitas vezes o cara fala assim, valorizou 257%. A pergunta que eu faço é, uma empresa, Felipe, pensa assim comigo, uma empresa que caiu 99,9% o preço, precisa subir quanto para recuperar o que era antes? Tem que ter o seu valor multiplicado por 1.000, né? Para ter o seu valor multiplicado. E aí o que acontece? Precisa subir 100 mil. É muito comum a gente ver o torcedor de bolsa, nossa, o papel subiu 40%. Amigo, ele já caiu 98%. Ele não é que ele tenha que subir 40%. Ele tem que subir 1.000%, 500%. Então, é bom que quem esteja nos assistindo, eu acho que quem está nos assistindo já é um pouco mais diferenciado, ou bem mais diferenciado que a média. Porque o que a gente está falando aqui não é a coisa mais trivial do mundo. Então as pessoas falam, subiu 257%. Legal, mas já tinha caído 95%, 98%, 99%, subir 250%, não refresca. É claro que para o cara que entrou exatamente há um ano, o 250% é super expressivo. Muito bem. Pessoal, a gente bateu um papo sobre as empresas que mais subiram na Bolsa ao longo do ano 2022.
Mas eu queria ver a outra ponta do ranking. Quais são as empresas que mais caíram? Mas, Felipe, você quer ver sangue, Felipe? Todos você quer ver sangue? Queremos. Sangue ou oportunidade, né? Vamos encontrar. Olha aqui, não, Felipe, Rafael, eu deixo não aqui. Mostre o ranking, não mostre o ranking. Não mostrei. Desculpa, não mostrei. Vamos para o segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. E agora sim, mostrando as empresas que mais caíram no ano de 2022. Não saia daí. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, o último Você com Dinheiro ao vivo do ano. Estamos falando um pouco sobre como foi o ano de 2022, evolução no mercado de fundos, no mercado de ações. E eu queria deixar para vocês aquele último pedido especial. Deixe seu like, faça sua inscrição no canal da BMC, especialmente você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Não se esqueça de marcar o seu joinha, deixar o seu like lá, ele é muito importante para nós. Rafael, agora sim. Mostra pra Agora gente. eu posso mostrar, então. Manda lá. Vamos lá, então vou compartilhar aqui a tela e eu deixo que você tenha as horas da casa para comentar alguns resultados, alguns dados. Perceba o seguinte, que aqui a gente não está fazendo análise, né, Felipe? A gente está mostrando coisas que aconteceram. É isso aí mesmo, Felipe? De jeito nenhum, análise. Tem análise aqui. Não falamos de política, nem fazemos recomendação de compra de nenhum ativo. CVM, fique tranquila, não se preocupe conosco, nós gostamos muito de vocês. Vamos lá, então, a empresa com a pior performance do ano, ali encabeçando o ranking, PDG. A PDG que já vem com dificuldades há um tempo, né, em se reestruturar, mas agora encontrou em 2022 um mercado muito duro, a construção civil, e as coisas se complicaram, de fato, 97% de retorno negativo. Rafael, posso 92, né? 92, né? Eu vou te pedir dois favores. Primeiro, coloca do lado pra gente o valor de mercado das companhias, pra gente ter uma... Olha para isso, olha como é aqui no Com Dinheiro, ó. Market Value. Só vou escrever Market Value e manda ele resolver. Agora, se eu for um cara muito sofisticado, a gente tem clientes muito sofisticados, o cara fala o seguinte, não, eu quero Market Value, mas se não tiver o preço no dia, eu quero uma tolerância de 3 dias para ele buscar preços anteriores. Se a empresa tiver ações ordinárias e preferenciais, eu quero que você faça a conta exata com as ordinárias e as preferenciais. Alguns falam, se não tiver o preço de uma delas, use a mais líquida. Ou seja, você consegue fazer aqui uma série de que aqui, Felipe? Parametrizações. Outra coisa que eu quero mostrar é o volume médio do papel. Volume médio. Eu quero ver o volume médio no último mês. Clica aqui e ele vai fazer tudo isso. Agora, quantas horas vai demorar para rodar isso, Felipe? Isso é basicamente instantâneo. É instantâneo, não é, mas eu acho que dá pro gasto aqui, não dá não? Olha aqui, pessoal. Comenta aí, Felipe. Vamos lá, dá um zoom pra gente, Rafael. Dei um zoom aqui, ó. Maravilha. Então o PDG caiu 92%, chegando a um valor de mercado de incríveis 5 milhões. Pessoal, vocês não estão entendendo errado. Não são 5 bilhões, é 5 milhões com
M de Maria, 5 milhões e 600 mil reais de valor de mercado. Eu acho que se juntar 3 seguidores nossos aí, ó, vamos ver aqui, vê aí o nome dos seguidores aí. Vamos pegar o Helder, vamos pegar o Helder, o Regis, quem mais que a gente vai... Alberto o Natanael, exato. E aí a gente pega e a gente já compra qual empresa? A gente se junta e compra o... Agora me fala uma coisa, esse é o valor de mercado free float ou é o valor da empresa inteira? O valor da empresa inteira. Depois vale a pena conferir se tem ações em free float suficiente para a gente tomar o controle da companhia. Acho que dá, viu? Aí a gente pode fazer uma oferta hostil. O que vocês acham? Ô, CVM, é brincadeira, a gente não vai comprar PDG, não. Takeover hostil. A gente depois a gente faz um programa sobre indicadores de governança e levanta essa bola, que é um takeover hostil para a galera. Em seguida vem Espaço Laser, uma empresa recente de bolsa, né? Com valor de mercado já maior, 307 milhões de reais, ela perdeu 84% do seu valor de mercado. Então, seguramente hoje o valor de mercado dela foi abaixo da oferta primária que ela emitiu no seu IPO. Então, vale a pena até o pessoal da Espaço Laser estiver conversando, estiver assistindo o programa, estão mais do que convidados para virem aqui baterem um papo sobre como está o mercado hoje e se faz sentido manter o capital aberto diante dessas novas condições. Infracom, Recrosul, Cora Saúde. Percebam, nessa lista nenhuma empresa bate o primeiro bilhão de reais de valor de mercado. Agora, qual é a primeira empresa da lista que vale mais de 1 bilhão, Rafael? Oi com 75% negativo no ano até o fechamento. Mas aí também tem o seguinte, me ajuda aqui a explicar. Se a empresa vende ativos, ela tem que valer menos, certo? Sem sombra de dúvidas. Né? Mas o valor é esse. Não é que o número está errado. A gente tem que dar a César o que é de César, né? Então ela se desfez de ativos. E alguns ativos ela se desfez na casa de 15, 16, 17 bilhões de reais, não é isso? Exato. E aí, o duro é que a gente está olhando o valor de mercado. O valor de mercado é basicamente o valor de mercado do patrimônio líquido, né? Não significa que esse é o enterprise value, o valor do negócio, da companhia como um todo, que deveria levar em consideração também a avaliação da dívida. E a Oi tem uma dívida expressiva. Então, quando ela se desfez dos ativos, basicamente ela amortizou dívida, né? E aí isso acabou não tendo impacto, pelo menos não impacto desejado, sobre o valor de mercado do patrimônio líquido. Em seguida tem outra estrela da Bolsa, né? Muito comentada, muito citada, a gloriosa IRB, com 2,5 bi de valor de mercado e uma desvalorização de 74% ao longo do ano. Felipe, você entrevistou esse ano uma grande investidora do IRB, não entrevistou, não? A grande investidora do IRB, a Luísa Barsi, esteve aqui conosco, mas ela frisou uma questão importante a todo mundo que olha essas empresas e fica tentado, né? Não misture o dinheiro do leite com o dinheiro da pinga. Então, se você quer comprar IRB por brincadeira... Ela falou isso? Ela usou essa expressão? Exatamente. Ela usou essa expressão? Exatamente. Então, se você não coloque o dinheiro do leite numa empresa que só vale a pinga, ok? Pessoal, essa frase tem que ir para uma das melhores frases que os investidores de ações têm que conhecer. Porque o camarada vê o seguinte, o fulano de tal comprou papel tal. Aí você tem que saber se ele usou. Aí o fulano de tal colocou nesse papel o dinheiro da pinga e você, que é um réis mortal, está colocando o dinheiro do leite. É isso aí, Felipe? Essa é a interpretação? Exatamente. Então você pode comprar IRB, pode comprar Oi. Pessoal, nós não estamos aqui para fazer recomendações e nem para impedir aquisições. Você pode comprar o papel que você quiser, só tome cuidado para não comprar, não colocar o grosso do seu patrimônio numa empresa, digamos assim, turnaround. Com desafios. Uma empresa com desafios, exatamente. Guarde esse montante para empresas
mais sólidas, mais comprovadas. Quer investir numa empresa mais arriscada? Coloca 1% do patrimônio, como a Luizy faz. Não vai... mas o problema é que a Luizy colocando 1% do patrimônio dela é 100% do patrimônio de todo mundo aí que está no prédio que a gente está transmitindo isso. Só tem tranqueira nessa lista, naturalmente, por isso elas caíram 92%, 74% ao longo do ano. Mas isso nem sempre é verdade, né? Existem empresas que têm desafios pontuais e aí também surgem oportunidades de aquisição, né? Mas aí fica por conta do nosso telespectador julgar quais são as oportunidades. Olha quem apareceu aqui, Felipe. Olha quem apareceu aqui. O Nubank roubou para estar nessa lista, né? Porque ele tirou as BDRs de listagem antes de terminar o ano. Mas eu não sei como apareceu aqui, você tá entendendo? Isso, não sei como ele apareceu aqui. Aí, se a gente pegar aqui, não teria preço, não sei porque ele tá aparecendo aqui, mas tudo bem. Mas enquanto esteve na Bolsa, esse ano foi isso, certo? Exatamente. E aí alguém pode estar olhando aqui, Oi de novo, explica aí por que tem Oi embaixo e em cima, Felipe. A Oi apresenta classes de ações distintas, né? A ação ordinária da Oi caiu um pouco mais do que a preferencial, mas a preferencial também está na lista de quedas, naturalmente, né? Entendi. E percebam o seguinte, se a gente for computar aqui, jogar tudo isso aqui para o Excel, Felipe, você acha que na média deu positivo ou deu negativo esse retorno? Aí vamos lá, a média não é ponderada, certo? Eu diria que dá negativo. É que é o seguinte... Vai jogar no Excel. Você consegue fazer isso aí no computador? Não vou. Eu não vou jogar no Excel, mas é um ponto legal para a gente trazer aqui para quem está nos ouvindo, que quando a gente fala que a bolsa subiu, a bolsa caiu, provavelmente o camarada está falando do Ibov, certo? Certo. Então, mas eu poderia calcular para a bolsa inteira. Só que para eu calcular para a bolsa inteira, eu tenho alguns problemas. Porque não seria justo eu fazer uma média aritmética dos retornos dos papéis que estão na bolsa, porque aquela empresa pequenininha, que eu não vou dizer o nome para não desmerecê-la, não pode ter o mesmo peso que a Petrobras, ou que a Vale, ou que a Itaúsa, que a Bradesco da vida. Então, se você vai usar ponderação, já usa o Ibov direto. E provavelmente não vai dar muita diferença. É claro que vai dar diferença, mas não vai dar muita diferença porque o peso, o market value das empresas que estão no Ibovespa, o market value é gigantesco. Você tem ideia de quantos por cento do market value da Bolsa é o market value do Ibovespa, Felipe? Eu diria que 85% ou 90%. Esse é um estudo que a gente pode fazer, a gente faz hoje ainda e já publica nas nossas redes sociais. Em outras palavras, usar o índice é bom, né? Porque você fala o seguinte, não, o índice da Ibovespa tem, vamos supor, 93 papéis. A Bolsa deve ter uns 400. Mas desses 400, boa parte disso não tem liquidez, e o que tem liquidez e é pequenininho não vale nada, ou seja, o market value é muito pequenininho. Então, usar o Ibovespa ou o IBRX já é muito bom para você ter uma ideia de como é a bolsa. Se é um bom ou ruim índice de bolsa é outra história, mas ele já representa muito da bolsa inteira. Maravilha, Rafael. A gente está caminhando para o final, mas a gente tem uma tradição aqui no programa, não queria deixar de cumpri-la exatamente no especial de fim de ano, né? Queria que você trouxesse para o nosso levantamento, para a nossa competição, qual é o seu nome de fundo de hoje, Rafael? Você está perguntando para mim para eu falar um nome de fundo peculiar para a gente fazer uma disputa de qual deles, se vai ser o nome que eu vou falar ou o nome que você vai falar é o mais legal, é isso? Manda o seu fundo de hoje. Felipe, eu acho que a gente deveria usar método estatístico e ver quais
fundos que eu já apresentei, qual que você apresentou e qual deles a galera gostou mais, você entendeu? A gente o pessoal da Com Dinheiro deve estar assistindo. Vou fazer um pedido para vocês. Os fundos que a gente deixar hoje, montem lá nas redes sociais da Com Dinheiro, deixem lá os 2 nomes de fundos e depois vamos ver a votação, né? Quem preferiu um ou outro, né? E naturalmente não vale roubar com seus seguidores, Rafael. Então você não pode. Vamos deixar nas redes sociais da Com Dinheiro, vamos deixar lá os nomes dos fundos sem marcar quem trouxe qual, você entendeu? Então, a gente pode fazer isso. A gente não diz quem trouxe qual. Lá no Instagram, no Twitter, no LinkedIn da Com Dinheiro, o nome dos fundos para ver qual dos nomes o pessoal gosta mais. Manda lá, Rafael, qual é o seu nome? Dom Quixote Crédito Privado. Dom Quixote Crédito Privado, muito bem. Eu tenho aqui um fundo com uma razão de ser. O que acontece é o seguinte, ontem eu tive aqui com o pessoal da Rich Capital, né? O Ricardo teve aqui, Ricardo Campos, que toca lá o fundo Rich Total Return, e eu fui dar uma olhada nos fundos que alocam no Rich Total Return, né? E ontem era quarta-feira, era uma quarta-feira nublada, e para quem não é de São Paulo, quarta-feira aqui em São Paulo tem uma tradição, né? O que se come aqui na quarta-feira, Rafael? Feijuca. Feijuca, então G5 Feijuca, Multimercado, Crédito Privado e Investimento no Exterior é o meu fundo de hoje. G5 Feijuca. Pessoal, com isso nós terminamos aqui o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro, o último Você com Dinheiro ao vivo do ano. Muito obrigado a você que esteve conosco ao longo do ano, especialmente ao longo dos últimos 3 meses, né? O programa começou em setembro. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário, pela sua participação. Ela é muito importante para a gente. É muito gratificante estar aqui com vocês e poder compartilhar esses momentos com vocês. Obrigado e volte conosco ao longo do ano de 2023. Rafael, muito obrigado por dividir a bancada comigo esse ano. Um abraço a todos, pessoal. Feliz Natal a todos vocês. Boas festas para vocês. Fique agora com Top News para o fechamento de mercado. Até o ano que vem, pessoal.